Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online e hoje nós vamos falar sobre exportação de serviços. Então, o que é, qual a documentação necessária, como ter a isenção de alguns impostos, enfim, todas as informações pertinentes ao assunto você encontra aqui. Vamos lá? Bom, e o que é uma exportação de serviço? Basicamente, ocorre quando um contratante internacional, um tomador de serviços, contrata os serviços de um prestador brasileiro, né? Então, basicamente, uma exportação de serviço é quando um prestador vende os seus serviços para um cliente estrangeiro. Segmentos voltados para a engenharia e para a tecnologia da informação são os que mais se destacam nesse sentido. Entretanto, existem uma série de segmentos que são passíveis de exportação. Confira. Serviços de transporte, desde aviação, transporte marítimo, fluvial, ferroviário e rodoviário, serviços voltados para viagem e turismo, em geral oferecidos por agências de viagens, serviços de utilidade pública, como distribuição de água, energia, telefonia, tratamento de esgoto, serviços bancários e financeiros, serviços de consultoria, serviços de entretenimento, como cinema, música e programas de televisão, serviços de designers e arquitetos, serviços voltados para a educação, especialmente em nível superior. Como formalizar a prestação de serviço para o exterior? Inicialmente, faz-se necessário abrir a sua empresa. O primeiro passo é identificar o CNAE, o Código Nacional de Atividade Exercida. Nós, enquanto contadores, podemos auxiliá-lo nesse sentido. Sendo assim, é essencial definir adequadamente o CNAE da empresa para que você, enquanto empreendedor, tenha uma carga tributária mais reduzida, o mais reduzida possível. Antes mesmo de abrir a sua empresa, nós realizaremos um estudo tributário e identificaremos qual o CNAE adequado e o regime tributário também adequado para a sua empresa. Após realizar a abertura da empresa, bem como a classificação tributária, faz-se necessário obter alguns documentos para realizar a prestação de serviços para o exterior. O primeiro deles é obter um contrato de prestação de serviços para o exterior, então um contrato de prestação de serviços internacional. Faz necessário também um contrato de câmbio, para que você possa ter a conversão dos valores que você receberá do exterior em real. Fatura comercial, que também é conhecido como invoice, e a fatura pro forma. Quais são os impostos federais a serem pagos? Bom, visando essa exportação de serviços, o governo federal estabeleceu algumas isenções ou reduções na carga tributária para empresas que realizam esse tipo de prestação de serviço. A primeira delas está relacionada ao cálculo de PIS e COFINS. Para que haja isenção do PIS e do COFINS, faz necessário que os pagamentos do tomador de serviços, do contratante, ao prestador de serviço, ou seja, o pagamento dos honorários, caracterize um ingresso de divisas. Sendo assim, os impostos federais que não são passíveis de isenção são o IRPJ e a CSLL. Quais as condições para que as contribuições PIS e COFINS sejam isentas? De acordo com a legislação vigente, para que o prestador de serviço não pague o PIS e o COFINS, faz necessário que o tomador de serviço esteja estabelecido, seja residente ou domiciliado fora do país e que faça os pagamentos ao prestador de serviço, no caso. Então, isso seria o ingresso de divisas. Basicamente, esta operação ocorre quando o tomador de serviço, o contratante no caso, faz os pagamentos para um prestador estabelecido aqui no Brasil. Então, o tomador está estabelecido, domiciliado, ele é residente fora do país e o prestador de serviços está estabelecido no país. Só para frisar, quando eu digo no país, é necessário que o prestador esteja estabelecido aqui no Brasil. Bom, em relação ao ISS, há alguns critérios. O principal deles está relacionado ao resultado final da prestação de serviço. Se o resultado final da prestação de serviço for verificado, este é o termo que se utiliza na lei, dentro do Brasil, não há possibilidade de isenção. Sendo assim, para conseguir essa isenção, faz necessário que o resultado se verifique no exterior do país. Um exemplo em relação a essa questão seria, se um desenvolvedor de sistemas for contratado por um contratante do exterior, mas desenvolver um sistema cujo uso será realizado aqui no país, ou seja, aqui no Brasil, não é possível aproveitar esta isenção de ISS, pois a legislação é clara e diz que o resultado final deve ser verificado no exterior e não dentro do país.
É válido destacar que o programa, a base de dados e o equipamento utilizado devem ser vinculados ao contratante de serviço, ou seja, aquele que está domiciliado, estabelecido no exterior. Não pode haver vinculação alguma com o prestador estabelecido no Brasil. Quais são as bases legais que estabelecem essas isenções? Bom, a Siga Fisco desenvolveu uma tabela que facilita a compreensão em relação a essa questão. Vou pedir para o pessoal deixar em tela para vocês visualizarem, assim vocês conseguem ter essa informação completa. Então ele traz, essa tabela na verdade traz a questão relacionada ao PIS e COFINS, faz necessário que o tomador esteja estabelecido fora do país, seja residente, esteja domiciliado fora do país, que faça um pagamento que represente um ingresso de divisas, né? Em relação ao ISS, basicamente ele traz a questão que nós apresentamos anteriormente. Então, faz necessário que o resultado final da prestação de serviço se verifique no exterior. Como receberei os valores do exterior? O tomador de serviços fará uma solicitação de pagamento para o Brasil e você, enquanto prestador que está domiciliado aqui no país, precisa entrar em contato com o seu banco e solicitar que eles façam esse processo de câmbio, né, que seria basicamente a conversão dos valores, em nosso caso, para o real brasileiro. Em relação ao IOF, este pode ter redução e chegar à alíquota zero. Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem dúvidas em relação às operações, se você é um prestador de serviços que realmente presta serviços para o exterior, como é esta relação, se é fácil receber os valores, se é difícil, enfim, deixa aqui embaixo que eu sempre leio e respondo. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!